Bem-vindos ao programa Nova Estela, programa da PUC São Paulo, gravado no campus Marquês de Paranaguá. Pouca gente conhece o nosso campus, ele é muito bonito e com muita natureza, fica aqui pertinho da Praça Roosevelt, numa região do centro de São Paulo, que a gente precisa olhar com carinho, cuidar para a nossa cidade não perder a memória. E na verdade o nosso programa não é a memória da cidade, mas é a memória da nossa ciência. É um programa focado na história da ciência, onde a gente procura debater vários temas relativos à ciência no Brasil, a ciência no mundo, a ciência no presente, no passado e no futuro. E hoje a gente tem aqui alguém muito especial quando a gente fala da história da ciência, a professora Ana Maria Afonso Goldfarb, da PUC São Paulo, do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência e do Centro Simão Matias em Estudos em História da Ciência. São atividades que acontecem aqui no campus da Marquês, dentro do nosso Centro de Ciências Exatas e Tecnologia. Professora Ana Maria, hoje nós vamos pegar um tema que certamente vai despertar a atenção de todo mundo, porque é um tema bastante, até eu diria assim, polêmico para a gente conversar dentro da universidade, que é a história da química, mas com o foco na alquimia, né? Então vamos começar com aquela pergunta que todo mundo faria: quem são os alquimistas, o que fazem os alquimistas, como é que é essa história de alquimia? Então, eu acho que essa pergunta é interessante, mas eu remodelaria, porque você colocou a pergunta no presente. No presente, aqueles que estudam o que a alquimia foi no passado são os historiadores da química. Esses historiadores da química trouxeram para o meio acadêmico estudos que há 30 anos atrás eram considerados estudos de pseudociência, não é? Quer dizer, foi uma batalha gigantesca, travada durante os anos de 50 e 60, que tornaram possível que esses estudos fossem considerados acadêmicos, de toda essa documentação da antiga alquimia, os receituários, os livros e cadernos de laboratório, os textos de hermética onde se encontrava a alquimia, etc. e tal. Então, se a gente for falar no estamento acadêmico, essa é uma realidade de uns 20, 30 anos para cá, não é? Eu acho que prova disso é que o grande periódico em história da ciência, ou bem conhecido entre os historiadores da ciência, ISIS ou ISIS, né? Fundado em 1914, quer dizer, nós temos já quase um século de ISIS, né? Até recentemente considerava os estudos de história da alquimia como estudos de pseudociência, não é? Quer dizer, seguindo uma divisão que era uma divisão da época em que o periódico foi fundado, que era 1914, quando se tinha uma visão bem cientificista, que alguns até gostam de chamar de neopositivista da ciência, né? Mas durou até bem pouco, até 5 anos, 4 anos atrás, a alquimia era considerada uma pseudociência. Para poder ser estudada, ela teve que ser reformulada, repensada, redirigida, né? Quando se pegava algum texto de alquimia, até bem recentemente, até esses 20, 30 anos atrás, era para provar uma de duas coisas. Uma era, olha, veja como eles eram supersticiosos e místicos, e enganados, e pobrezinhos e etc., e não sabiam nada de ciência, que produziam estas porcarias que estão aqui, né? Falando claramente o que se dizia nos textos de história da química. O outro enfoque, que é meio derivado desse aí, era aquele que dizia, olha, apesar de eles estarem enganados e serem místicos e não conhecerem as luzes que vieram com a ciência moderna, alguma coisa eles produziram de bom. Aí a turma pensava as coisas que interessavam, algum experimento, a obtenção de algum óxido, não é? De algum ácido. Então era um grande debate, quem é que tinha chegado aos chamados ácidos minerais primeiro ou não. Sempre com aquela velha tendência, se dizia que era o Ocidente, depois do século XIV, não é? Então, era assim que se tratava da história da alquimia.
uma série de trabalhos realizados desde a década de 50 por alguém chamado Walter Pagel, que é um fugitivo da Alemanha, né? Um judeu alemão, médico, professor de Heidelberg, do maior nível. Ele prova que o laboratório do alquimista, e aí os seguidores dele, como Allen Dibus, Pio Ratanzi, etc., que aí já vão estudar isso no século XVII, em Newton, nos seguidores de Paracelso, etc., ele diz que estudos sobre alguém como Paracelso têm que ser levados tão em conta quanto os estudos sobre Newton, sobre Galileu e etc. Porque para ciências da matéria, para ciências experimentais principalmente, para aquelas como a química ou até a medicina, é importantíssimo entender o que estes homens estavam fazendo e por que eles faziam daquela maneira. Foi só a partir daí que novamente se começou a levar a sério, por exemplo, a face alquímica da obra de Isaac Newton. Pois é, isso é interessante, né? O Isaac Newton, eu quando fiz escola, né, acho que a maioria das pessoas, a gente vê como o pai da ciência moderna, né? Então dá uma impressão de que o Newton é o cara que finalizou, né? Começa com Galileu, Kepler, toda uma historinha que se conta, né? E parece que Newton é o que chega lá no final e fecha tudo e funda os alicerces da ciência moderna. E como é que essa história, agora, como você falou, foram descobrir, né, num leilão aí, né, os manuscritos alquímicos de Isaac Newton, uma pilha. Talvez ele gastou mais tempo na alquimia do que na ciência correta, na filosofia natural, no que hoje a gente considera a ciência correta. E uma pergunta que eu te faço, quer dizer, muita gente pode pensar, vai ver que o Newton tinha uma dupla personalidade, né? Ele acordava de manhã, fazia ciência bem feita, filosofia natural, descobria as leis da mecânica, depois ele chegava no final da tarde, era uma época, não é a nossa época, é uma época antiga, século XVIII e tal, ele de repente... Não tinha muito o que fazer, fazer alquimia. Como é que é isso? Quer dizer, hoje em dia a gente conhece a face alquímica, né, do Isaac Newton e como é que se liga? Esse pensamento tem relação com a concepção de ciência dele? Olha, José Luiz, totalmente. Quer dizer, foi necessário um trabalho como o do Walter Pagel para entender que Newton não teria sido o grande Newton se ele não tivesse feito os estudos alquímicos que ele fez. Bom, em primeiro lugar, é bem importante a gente lembrar que o laboratório do século XVII, esse laboratório onde o Newton vai entrar e vai fazer os grandes experimentos dele, é um laboratório que não se inicia no século XVII, diferente do que a gente lê nos livros didáticos ou nos livros tradicionais e antigos de história da ciência. É algo iniciado há muito tempo atrás. Então, vamos chamar assim, os manuais ou o que se usava para entender esse laboratório, eram textos de hermética, que eram textos que não eram receituários de cozinha, eram textos dificílimos, traduzidos em geral de línguas clássicas ou antigas. Então, um exemplo disso são os tratados de hermética ou de alquimia árabes, que praticamente passaram para o Ocidente moderno o que se conhecia de hermética e de alquimia. Entender um desses tratados, cujas receitas não são receitas de livro de cozinha, mas receitas que têm sempre alguma coisa escondida ou oclusa, porque não eram para qualquer um, quer dizer, havia muito essa ideia de que a ciência era o espaço de gentleman, né? Era o espaço daqueles cavalheiros que sabiam como lidar com o conhecimento, não era para se jogar pérolas aos porcos. Essa ideia perpassa quase que todo o conhecimento desde a antiguidade, não é? Então, não se pensava no esotérico com X e o esotérico com S da mesma forma que se pensa agora, mas senão naquele conhecimento que era interno para poucos e o conhecimento que poderia ser para todos. Eu lembro que uma parte imensa da população era analfabeta. Portanto, esses tratados alquímicos ou herméticos, dedicados a esses poucos que liam e que sabiam como lidar com o laboratório, não eram para qualquer um. E quando eles vão chegar através de dezenas de compilações e traduções e não sei o quê, para alguém como Isaac Newton, ele precisa se iniciar nos lides com o laboratório da maneira correta, da maneira certa. E
para isso ele precisa se dedicar a estudo de anos e anos e anos. Ele, por outro lado, Newton é alguém que está vivendo um momento que a turma diz que é um dos ápices do milenarismo, ou seja, vocês se lembram quando no ano 2000 se pensava que o mundo ia acabar? Pois é. Havia previsões semelhantes no século XVII, por conta dos calendários da época. E Newton era alguém que acreditava nisso firmemente. Uma das formas de se chegar à superação do problema do fim do mundo, para ele e para muitos homens de ciência daquele período, era através da ciência. E, sobretudo, daquela ciência que havia sido deixada por grandes homens da antiguidade, através de tratados como os da Hermética. A transmissão da maioria disso se dá através de tratados latinos, na época de Newton, que já eram traduções do árabe, que por sua vez juntavam obras antiquíssimas gregas, pedaços de obras médicas ou químicas da Mesopotâmia. Então, vejam só a complexidade de um estudo sobre alquimia em Newton. Se a gente olhar para Newton simplesmente como o homem que entendeu as leis da gravitação universal, nós nunca vamos chegar a certos fundamentos que ele teve para poder chegar nessas leis de gravitação universal. Quer dizer, a ideia da força, etc. e tal, está ligada a certos conceitos de hermética que pouca gente que estudava história da física no período em que se encontraram os documentos principais de Newton podia entender, não é? Quando Keynes acha num leilão a famosa escrivaninha de Newton e todos os tratados alquímicos que ele copiou ou produziu, foi um verdadeiro choque, né? Keynes vai a público e diz: eu pensei, essa frase é famosa, eu pensei que estava comprando as obras do primeiro grande cientista e descobri que estava comprando as obras do último grande mago. De alguma maneira, entender as origens da ciência moderna é entender esse trânsito entre a hermética e parte dessa hermética, que é a alquimia, os trabalhos de laboratório que começam ali e o lide desses homens com os materiais, com a ciência da matéria, etc. Um exemplo curiosíssimo é que a maioria deles pensava que havia uma matéria-prima, uma matéria primeira que formava todas as coisas do mundo. No caso dos metais, eles consideravam que havia um tipo de um mercúrio, mas não tem nada assim de muito transcendente como a gente pode pensar. Esse mercúrio poderia talvez ser obtido a partir do trabalho de laboratório. E Newton parece que lidou tanto com mercúrio, procurando achar um mercúrio essencial, que se encontraram fios de cabelo dele claramente contaminados com um material mercurial. Quer dizer, existe até a hipótese de que ele tenha passado uma época levemente demente com os experimentos que ele realizou a partir do mercúrio. E aí a gente pensa, bom, mas Newton, segundo o próprio Keynes, foi o último dos grandes magos, a própria Inglaterra não falou demais da alquimia de Newton, até que se descobriram os manuscritos dessa escrivaninha do Keynes. Durante pelo menos 2 séculos e meio ninguém falava da alquimia de Newton. Mas aí eu vou lembrar que ainda no século XVIII, alguém como Hermann Boerhaave, um famosíssimo na época, médico holandês, que é criador basicamente da escola moderna de medicina, né, da primeira grande escola moderna, ele morre contaminado por ter feito experimentos durante 12 anos com mercúrio. Ele e o irmão dele, não é? Quer dizer, e ele publica esse material tanto na Royal Society como na Academia de Ciências de Paris. Quer dizer, isso está aí para ser apreciado por quem quiser. Ele conclui que é possível que o mercúrio não seja matéria-prima de nada. Aí, na correspondência secreta dele, você encontra cartas dedicadas a pessoas com quem ele trocava materiais e informações, dizendo, olha, pela via do mercúrio não deu, mas eu tenho uma outra suposição. Não é? Nós estamos falando do meio do século XVIII. O Newton
eu gostei que você falou do Keynes, né, dele ser o último dos magos, né? E na verdade tem outro inglês, o Brian Isla, que teve visita ao Brasil uns anos atrás, que também fez uma comparação interessante, né? O Newton é quase contemporâneo do René Descartes, né? O grande matemático, o pai da geometria analítica, das coordenadas cartesianas e da filosofia, muita gente considera pai da filosofia moderna, mas não é o pai da física moderna, né? Daí o Brian Isla fala, o Descartes era um grande lógico, um matemático e tal, mas o Newton era um grande lógico, um grande matemático e um grande mago. E esse lado mago que faltou no Descartes para ele ter sido também pai da ciência moderna, da física moderna. E outra coisa que eu lembrei também interessante do que você estava falando, né, é que o Newton, quando você comentou que ele se preocupou com o fim do mundo, né, essa visão milenarista, né, eu me lembro que certa vez eu vi um seminário sobre... Porque o que aconteceu foi que a partir da descoberta dos manuscritos que a Ana mencionou, também os textos teológicos do Newton começaram a ser estudados, não ficou restrito só ao que ele tinha reflexões sobre teologia, bíblicos, e ele tentou calcular a data do final do mundo, né? E se eu não me engano, o mundo teria acabado, né, em 1800 e pouco, uma quarta-feira de manhã. E eu contei às vezes para um amigo meu, que não tem nada a ver com a ciência, lá da Letras, né, da USP, e eu falei, puxa, o Newton acertou tanta coisa, né, tantos cálculos certinho, e ele errou a data do final do mundo. E esse amigo, uma piadinha assim, falou assim, errou nada, o Newton estava certo, a gente que pensa que o mundo ainda existe, e nós já estamos no mundo virtual faz muito tempo. Mas eu queria dar uma aprofundada, a gente tem mais alguns minutos, né, você falou da hermética, dos estudos dos textos árabes, né? A gente se acostumou sempre a ver a ciência como a ciência grega, europeia e acabou, não tem essa coisa de árabe, Babilônia, né? E eu acho que, como você falou, nos últimos 30, 40 anos vai crescendo essa compreensão mais complexa das origens do mundo moderno, da ciência moderna. Eu queria que você comentasse, eu tenho aqui, a Ana tem quase um tratado aqui que ela estudou, o livro do Tesouro de Alexandre, né? Você não consta, de onde você achou esse texto? Um texto, né? Tem o manuscrito, que todo mundo vai poder ver aqui na telinha da TV, né? E você vai... Queria que você contasse, onde é que você achou esse texto? Quanto tempo você levou para estudá-lo? Então, esse texto, esse livro, na verdade, foi meu filho mais cruel e favorito, né? Tudo começou com o professor Simão Matias, que sempre me dizia que havia um vazio fundamental quando se fazia a história da química, que era esse salto que acontecia entre os textos gregos da antiguidade tardia, e aí já os textos latinos, né? E que a maioria dos historiadores da química não tinha entrado a fundo nos textos de hermética ou de alquimia árabes, pelas dificuldades da língua, etc. E como o Dr. Matias, como o próprio nome já indica, era descendente de libaneses, eu me permitia a veleidade de pensar que era um pouco de tendenciosidade dele, estava puxando a brasa para a sardinha da própria identidade nacional da família dele. Aí, um belo dia, reunindo o material para minha tese de doutorado, eu percebia que eles diziam, e aí, muito importante foi a parte da alquimia árabe, e saltavam. Aí, muito importante para isso, era como se os gregos tivessem pego uma barcarola e chegado à Europa, mas não a qualquer Europa, teriam chegado à Inglaterra e à França durante o século XVII, né? Aí eu senti, mesmo sendo uma aluna de doutorado, que ali havia uma contradição muito séria e forte, e levei o caso para o Dr. Simão Matias, que era meu orientador, o atual patrono do nosso centro aqui na PUC de São Paulo, e ele me disse, agora, minha filha e pupila, que era assim que ele me tratava, você está preparada para mexer em certos materiais. E aí ele me deu uma pilha de materiais, de arabistas, em alemão, não é? E com cópias facsimilares em gótico alemão, de traduções de tratados árabes que na época eu não tinha a menor ideia de como lidar. Então começou todo um processo de aprendizado
do árabe, de amplificação da busca de novos documentos enquanto eu terminava meu doutorado, para que o próximo projeto fosse dedicado à ciência árabe medieval e, em particular, a hermética e a alquimia, ao laboratório árabe, que teve uma importância e o livro de Alexandre fundamental. Então vamos chegar nele. Aí, numa dessas viagens de pesquisa, eu passei pelo Escorial de Madrid, onde alguns pesquisadores me disseram que deveria haver uma série de manuscritos que ninguém tinha mexido até aquele momento. E foi aí que eu encontrei o livro do Tesouro de Alexandre, né? O Kitab Dahir al-Iskandar, né? Que eu traduzi junto com Safa Gibran, que é professora do Departamento de Letras da USP, daqui de São Paulo. E foi uma verdadeira batalha. Se eu for contar aqui toda a batalha, é um programa inteiro só para batalha. O texto foi trazido da Espanha. Esse texto se supõe, né, o limite mínimo inferior, como eles chamam, como os filólogos chamam, é o século IX, quando os textos de hermética estão sendo produzidos no mundo árabe, que tem uma história envolvente, assim, que deixa o nome da rosa na sola de sapato, como esse texto foi produzido. Daí, ao trazer esse texto, só existem outras 3 cópias dele no mundo ocidental e mais 9 no Oriente Médio. Então, um dos nossos colaboradores e amigos tentou trazer um dos textos orientais, que ele não conseguiu, parece que foi roubado de uma biblioteca do Cairo, né? Tristemente. Mas nós contamos hoje em dia com um texto de Londres, um do Escorial, e um da biblioteca de Berlim, que foi um verdadeiro fuzuê, porque era a época que as bibliotecas de Berlim Oriental e Berlim Ocidental mergiam, e foi uma confusão achar esse manuscrito na época. Depois disso foram anos e anos e anos de trabalho, e eu diria que esse é o primeiro estudo. Essas histórias valem a pena e quem quiser, de alguma maneira, estão contadas no próprio livro. Mas será um prazer em qualquer outro momento colocar junto com imagens, que a gente tem uma riqueza de imagens. Então, Ana, terminando aqui mais um programa Nova Estela, sempre buscando que a Nova Estela, como você falou, na Renascença, né, foi o início da mudança da concepção de mundo, do céu, de ciência. Queremos colaborar para que o mundo continue a se mexer, se acelerar para as coisas mudarem. E eu quero terminar com a pergunta provocativa, né? O Jorge Ben nos conta aí que os alquimistas estão chegando, né? Existem alquimistas ainda hoje? Uma resposta rápida. Eu dei uma volta para levar a coisa para a academia, mas em verdade existem hoje em dia grupos que são o que os ingleses chamam de believers. Ou seja, aqueles que acreditam que a alquimia continua acontecendo, que é uma possibilidade, etc, etc. Para os do mundo acadêmico, aquilo era um modelo de ciência que a gente estuda seriamente, mas que sabe que com a mudança do modelo de ciência entre o século XVIII, XVII e XVIII, deixou de ser uma possibilidade concreta, não é? Eu teria muito para falar dos sais de ouro e da pedra filosofal, mas isso não se aplica aqui. O que se aplica é que esses believers aparecem na internet e muitos deles com sites até interessantes, onde eles colocam documentos até raros e importantes. Quer dizer, o fato deles serem believers não quer dizer que eles não tentem fazer o melhor deles, não é? Quer dizer, da mesma forma que há believers sérios, e que a gente tem que separar porque eles acreditam nesse modelo de ciência como algo atual e possível, existem historiadores da química sérios que fazem um bom trabalho e existem historiadores da química que fazem um trabalho mais ou menos, que estão mais para Harry Potter do que para o trabalho acadêmico, como existem believers pouco sérios, não é? Quer dizer, vai depender totalmente da posição que cada um tomar, embora diferentes completamente, em golfos diferentes, porque se pensa a ciência de uma forma diferente. Para eles, para esses believers, para esses alquimistas atuais,
existe sim uma visão de ciência que não é a que acontece realmente nos laboratórios ou no meio acadêmico atual. Enquanto que para os historiadores da ciência, essa é uma possibilidade interessante de se pensar a ciência em seu contexto, esse fluxo, esse caminho que a ciência tem, que é feito de idas e voltas, nem sempre é para frente como se pensava antes. Aliás, não necessariamente então, deve os alquimistas estão chegando. Não sei, é interessante porque na provocando. astronomia, na história da astronomia, que na verdade até uma determinada época tem que ser com a história da astrologia em primeiro lugar, até porque a astronomia era subalternada à astrologia, se fundou recentemente, eu ouvi de um colega meu, que é historiador da astronomia, se fundou uma sociedade de história da astrologia para diferenciar das sociedades de astrólogos. Então, eu espero que com o tempo a história da alquimia funde realmente sua sociedade para nos diferenciarmos dos believers, que tem direito lá à sua sociedade, uma sociedade de alquimistas modernos, não é? Mas não é a história da alquimia. Que não é a história da alquimia, que lida com modelos diferentes de ciência, de matéria, de composição, etc. E como vocês veem, tem grandes nomes, pequenos nomes, médios nomes. Dificilmente alguém envolvido com a ciência até o século XVIII não lidava de alguma maneira com a alquimia, ou diretamente no laboratório, ou até criticando a alquimia de alguma maneira, como foi o caso de Avicena no século XI, né? E de tantos outros. De gente que se opunha ao que Newton fazia e gente que apoiava e oferecia manuscritos para que ele o fizesse. Então, se os alquimistas estão chegando, eu não sei. Essa informação historicamente nunca me chegou. Terminamos assim mais um programa Nova Estela. Nova Estela sempre buscando estrelas lá em cima, novas no céu, para que deem mais luz e a gente consiga compreender mais o nosso presente através de uma reflexão profunda sobre o passado, quem sabe construindo um futuro mais viável no nosso planeta. Então, bem-vindo.